Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e dando continuidade à temática de provas de residência. Hoje nós vamos falar sobre as provas práticas e como nós nos preparamos mais ou menos, dar uma dica aí para vocês. Para quem não viu, já tem um vídeo sobre provas práticas em geral, tanto na faculdade quanto para a prova de residência, em que eu explico o conceito do OSCE, como que é mais ou menos a dinâmica e dou alguns exemplos de estações. Eu vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada, quem ainda não conhece o conceito, mas nesse vídeo de hoje a gente vai tentar dar algumas dicas mais específicas para quem está aí no preparo para a prova de residência. Acho que a prova prática era uma das que eu mais tinha medo também. Na verdade, a prova teórica eu achava difícil, mas a prova prática eu achava mais difícil ainda. Porque tem essa questão de você ser cobrado em relação ao tempo. Então, não é que você não vai saber a matéria, muitas vezes você sabe, tipo, você estudou bastante a teoria, então você tem aquela bagagem, mas você tem que ter um raciocínio rápido, porque tá lá o tempinho correndo, como o Fábio explicou pra vocês. Então, você tem que também pensar um pouco rápido. Então, isso pra mim era algo que eu precisava treinar, porque eu sentia que se fosse tipo, só deixando, só estudando teoria, chegasse lá no dia da prova, eu ia me embananar. Então a gente tentou, como eu falei no vídeo anterior, a gente estudou muito junto, a gente tentou fazer alguns momentos de estudo de prova prática pra gente não chegar lá na hora e ficar perdido, e ficar ansioso. Porque se você fica ansioso, perdido, filosofando, você perdeu o tempo daquela estação, e daí, por mais que você saiba o tema, aí você não pontua. Então, o treino ao longo do ano, mas principalmente na fase final, assim, mais perto, né, lá no finzinho do ano, foi o que a gente fez. A estratégia foi realmente mais perto, porque a gente também precisava se preparar para a primeira fase. A gente já falou várias vezes, mas a parte de proporção de notas, o principal componente da sua nota é a primeira fase. A segunda fase tem um peso grande, depois vem a entrevista. Então a gente tinha que garantir que a gente ia bem na primeira fase, para depois começar a se dedicar mais para a prova prática. Até porque se você não passa na primeira fase, você nem vai fazer a prova prática, né? Então você tem que passar na primeira fase. Daí outro conceito importante para quem vai prestar a prova prática aí é que o conteúdo que cai é mais fácil, é mais corriqueiro, mais do dia a dia do que da prova teórica. Na prova teórica eles podem pirar, assim, colocar as notas de rodapé, aqueles exames super doidos. Na prova prática, geralmente, assim, na maioria das provas com bom senso, não é isso que acontece. São mais condutas do dia a dia, fluxogramas conhecidos, então aquelas coisas do Ministério da Saúde, a CLS, a TLS. Então são coisas realmente que a gente vivencia mais na prática, mas o desafio é esse que a Bianca falou, do tempo, né? Que você tem que se preocupar com o tempo sim, tem que ter essa malícia de saber mais ou menos se você está lerdo, se você está indo rápido demais. E também o desafio de você só ter uma chance assim, de acertar, porque na prova teórica a gente pode ficar folheando, volta, será que eu mudo, será que eu não mudo? Às vezes pode até ser ruim, né? Mas no geral é legal a gente poder ter mais tempo de pensar, poder ir pro final da prova, depois voltar. Na prova prática já não é assim, você tem que falar qual é o diagnóstico, você tem que dar o diagnóstico na tábua, qual é a conduta que você vai fazer, você tem que dar aquela conduta, né? Então às vezes você... É muito comum isso, você você fecha a porta ali da situação, você putz, esqueci de perguntar isso. Nossa, era melhor ter pedido aquele outro exame. Então, isso é um grande desafio também da prova prática. E uma coisa que a gente tem percebido pela nossa experiência e de nossos colegas também, é que a prova prática, ela tem migrado para um esquema meio teórico-prático. Então, ela tem muito componente teórico. Então, por exemplo, eles te dão vários casos, está tudo escrito lá, qual é o caso clínico daquela estação, e você tem uma pergunta que ela está escrita e você tem, tipo, lá, o tempo para você escrever a resposta. Ou, tipo, qual é o diagnóstico, qual exame você quer, aí depois te dão, você escreve, aí independente do que você escreveu, eles vão te dar umas folhas, tipo, esses são os exames. Aí você pensa, poxa, não botei esse exame, né? Já errei. Então, assim, tem essas particularidades, mas tem muita parte teórica mesmo. No meu ano, quando a gente prestou no sexto ano, a parte de preventiva foi praticamente só teoria, só ficar escrevendo. Então, tem essas variações, a gente tem que estar preparado e é até um pouco de segurança, do tipo, calma, vai cair uma teoria que você já estudou. Vai cair bastante coisa do que já estava lá de pré-requisito para a primeira fase. Então é uma coisa boa, se você for pensar, né? Mas é um pouco chato porque a prova não tá tão prática assim, sabe? Tá meio que ficar escrevendo, lidar com essa questão de teoria também no seu tempo lá corrido do OSCE. Como a gente se preparou para a prova prática? Primeiro, a gente não fez curso nenhum. Isso é uma coisa que todo mundo pergunta se a gente fez curso para a prova prática. A gente foi na raça mesmo, a gente pensando em possíveis estações, possíveis temas que poderiam ser cobrados, e aí a gente se reuniu com um grupinho
de amigos que também estavam estudando para prova prática, grupinho mais próximo, para a gente tentar ou simular estações, ou fazer perguntas um para o outro, ou tentar imaginar o que poderia cair, ficar revisando fluxogramas. Então foi meio que essa a dinâmica. Outra coisa é que está caindo cada vez menos fazer o procedimento, né? Mas a gente também, por segurança, pesquisou muito sobre a técnica dos principais procedimentos. Então, como coleta um líquor, como que faz uma intubação orotraqueal. Porque nessas coisas você tem que, se cair isso na prova prática, tem que separar o material rapidão, você tem que explicar a técnica, tem que fazer, e tudo isso num tempo limitado, né? Então, você ter isso meio que sistematizado é uma coisa importante para você não perder tempo caso isso caia. Então, a gente estudou muitos procedimentos, e nisso da gente estudar em grupo, a gente sempre tentava meio que pensar num sistema, uma sistematização do que a gente não podia deixar de perguntar ou deixar de fazer se caísse um determinado cenário, uma determinada área. Então, por exemplo, em pediatria, às vezes pode cair uma consulta lá aparentemente inocente de puericultura, a mãe traz a criança para consulta e você esquece, por exemplo, de pedir o cartão de vacina. Só que isso era um checklist e às vezes pode até determinar a resposta da questão. Então, você tem que pedir essas coisas, sabe? Se for uma gestante, você tem que pedir o cartão de pré-natal, que às vezes eles não te dão automaticamente, né? Então, essas coisas a gente sempre tentava pensar, se for ginecologia, a gente tem que perguntar obrigatoriamente sobre data da última menstruação, método contraceptivo, essas coisas, essas peculiaridades mesmo. Se for cirurgia, a TLS tem que sistematizar dessa forma, tem que pedir raio-x, esse tipo de coisa era muito importante. E fazer isso mais perto da prova deixou a gente mais assim afiado, vamos dizer assim. Claro, a gente pode fazer isso ao longo do ano, mas é importante a gente estar com essa mentalidade de prova prática, preparado psicologicamente, preparado em termos de tempo, preparado em termos de conduta assim um pouco mais rápida perto da prova, né? E eu acho que foi muito legal esse nosso estudo, até no segundo ano extensivo do Fábio ele fez com outro colega que também ia prestar a prova de novo. E assim, eu nunca fui muito de estudar em grupo, eu não gostava, mas assim, nesse momento eu me esforcei e acho que foi muito bom. Acho que não teria sido tão efetivo quanto eu estudar sozinho. Lógico que se você não tem esse grupo, você tem que dar um jeito de estudar sozinho. Mas o grupo deu aquela cara de estar treinando de verdade. E isso é tipo fazer um simulado. Isso ajuda muito. Então a gente não precisou pagar um super curso, a gente foi lá e cada um preparava uma estação. Então era legal porque você também faz o exercício de pensar o que pode cair da matéria, também é bom. Então é para quem vai estudar sozinho. Então, por exemplo, peguei lá, formulei uma questão de preventivo, então eu tive que revisar meio que o que eu achava mais provável de cair, o que eu via nos últimos anos. Então, ou alguma coisa, tipo, às vezes era só realmente a sua ideia. Eu acho que vai cair isso aqui, então vamos treinar isso daqui. E isso é legal também, você fazer esse exercício de pensar o que o examinador quer de você. Porque no fim das contas, também é um pouco isso, vocês sabem, né? Prova, você falar, mas assim, a matéria é super vasta, esse tema é super vasto, mas o que ele quer de mim aqui nesse momento é uma coisa mais pontual. Então, normalmente o que é mais pontual é o que é mais relevante, então você tem que saber dar uma priorizada no conteúdo. Eu achei isso legal. E achei que foi muito bom esse treino mesmo com os colegas. Acho que deixou a gente bem preparado. E lógico, eu acho que o fato da nossa faculdade ter dado bastante bagagem de OSCE pra gente foi fundamental. Porque, por exemplo, às vezes você não tinha ideia, você lembrava, poxa, lá no quarto ano, porque os OSCEs eles são traumáticos, então você grava. Então lá no quarto ano a gente teve uma estação que foi assim, acho que vale a pena a gente treinar de novo. Então isso foi muito bom. E eu não sei se todas, lógico, não são todas as faculdades que tem, mas eu acho que foi um diferencial realmente a nossa faculdade ter dado isso pra gente. Para quem tem OSCE na faculdade, relembre de todos os temas que queriam no OSCE e refaçam nessa época, que são temas assim corriqueiros que podem aparecer novamente. Também procurem saber quais foram as estações, os temas que foram cobrados nas principais faculdades aí que você for prestar. Então, eu fiquei vendo quais foram os temas da Unifesp, da USP, da Santa Casa, porque você vai ver que tem um padrão, assim, que se repetem. Façam isso porque ajuda bastante você tentar delimitar possíveis temas, você direcionar seus estudos. Eu não prestei muitas provas assim, diversas de prova prática, o Fábio teve uma experiência maior, mas pelo que eu ouvi falar, assim, como ele disse, tem os padrões de cada faculdade, ou padrões que se repetem no geral. Mas a USP tem uma prova prática um pouco, às vezes, imprevisível, então não se frustrem se, por mais que você se prepare, chega lá e a questão é, tipo, muito doida, porque aconteceu com a gente, que é da faculdade, a gente fala, como assim caiu isso? Então, vai acontecer, o segredo é você não se desesperar. Então, tem locais que você vai pesquisar e você vai ver que vai cair sempre um ACLS, um ATLS, um PAUS, uma coisa mais básica. E a USP, às vezes, eles perdem a mão, fazem umas coisas meio, tipo, como eu posso dizer?
Tá, é um drama de tórax, mas ele não quer saber indicação, não indicação. Ele quer que Com a você faça uma técnica coisa. só. Ele quer que você faça uma coisa tipo diferente, que você entenda uma complicação, que você pense normalmente uma complicação, assim. Ou então, por exemplo, como foi no ano do Fábio, que você tinha que identificar que a intubação estava Seletiva. seletiva, e aí você tinha que simplesmente, tipo, fazer o procedimento de mudar isso, de desulfar o cuff, puxar o tubo, botar. Isso não é uma coisa que você vai ter uma aula, entendeu? Então eu percebo que a USP tem muitas questões assim, tipo, meio que da sua prática de enfermaria, a sua prática básica lá de dia a dia. Outro exemplo que caiu no ano anterior ao nosso, dos nossos veteranos, foi coletar sangue de um catéter venoso central. Então tem aquele negócio de você limpar o negócio com álcool, você puxar, depois colocar soro, sabe? Então tem todas essas coisinhas meio práticas que não são nada de outro planeta, inclusive na prática a gente faz bastante, só que na hora da prova às vezes dá uma enrolada, ou quem nunca viu às vezes fica bem enrolado, então são essas coisinhas que a USP gosta. Só pra quem quiser saber algum detalhe maior, assim, eu acho que essa é a única coisa que você pode falar, a gente pode falar assim que, ó, se cair é porque eles gostam disso mesmo, entendeu? Aí tem outras provas que daí já vão ser mais protocolos, enfim. Mas é isso. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se quiserem mais vídeos sobre isso, escrevam aqui nos comentários, tá bom? Nós estamos tentando fazer mais conteúdo para quem está aí se preparando para a prova de residência, então deixem sugestões também de temas que vocês querem ver aqui no canal ou no Instagram. Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram principalmente a gente vai deixar aqui. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal.